Ei. Bom dia, irmãos. Vamos dar início a mais um culto ao Senhor. Deus tem sido bom e tem nos guardado por sua misericórdia, e por isso estamos aqui mais uma vez, irmãos. Lembrem sempre disso, Podermos estar aqui é uma demonstração, é uma prova para nós da bondade do Senhor. O Senhor nos conduz, nos guia e nos dá a bênção de podermos ouvir a sua palavra. Sempre lembre que a maior parte das pessoas do mundo não se prostram diante de Deus, não buscam o Senhor. Se podemos realmente o adorar, isso em si é a prova de sua misericórdia. Pois somente o povo que Deus chama por sua bondade pode realmente se achegar a Ele por meio de Cristo e de adorar em espírito e em verdade. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, neste momento. No Salmo 65, verso 4, lemos: Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus atos. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Que essa seja uma verdade em nossas vidas, que sejamos realmente fartos, sejamos supridos, da bondade do Senhor quando nos reunimos em seu nome. Portanto, amados irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar neste momento, irmãos. Senhor Deus, mais uma vez, nós podemos nos reunir em teu nome, por meio do teu Filho Jesus Cristo, para a adoração. E podemos fazer então, Senhor, aquilo que os anjos fazem nos céus, pois lá eles te adoram e são sempre prontos a fazerem a tua vontade, e fazem isso com prazer, com alegria. A nós, pecadores, o Senhor concede esta bênção, esta graça. Por isso, ajuda-nos a compreender tamanha bênção em nossas vidas, para que sejamos gratos a Ti e venhamos realmente, ó Deus, de todo o nosso coração Te adorar, como o Senhor nos ensina, em espírito e em verdade, a fim de que o Teu nome seja honrado em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer a Tua bondade e o Teu amor. Ajuda-nos, ó Deus, a desfrutarmos bem das Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós Te louvamos por Teu cuidado, nós Te louvamos por Tua bondade, por Tua fidelidade de geração após geração, e por continuar nos guardando ainda hoje. Nós oramos também, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe aos irmãos que não puderam estar aqui, por motivos de força maior, por precisarem resolver problemas sérios em suas vidas. O Senhor conhece, ó Deus, as demandas, as dificuldades, as dores de cada um de nós. Por isso, pedimos ao Senhor, como igreja, que os abençoe, que os fortaleça e que lhes dê liberdade para que, logo em breve, possam estar reunidos com o Teu povo e também terem a alegria de poderem cantar a Ti salmos e hinos e ouvir a Tua santa palavra. Sê conosco, Senhor, conduz nosso coração para que em tudo venhamos aprender mais de Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Irmão Jefferson, por favor. Vai subir. Bom dia, irmãos. Graça e paz seja convosco. Irmãos, vamos louvar o louvor Grandioso És Tu, nesta manhã maravilhosa, dia do Senhor. Os irmãos que podem acompanhar pelo material, tá? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas estão de mim distantes
e a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz e lento não cruento, e no teu Filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu Filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, Senhor. Então, irmãos, agora façamos a leitura da lei do Senhor. Peço para que os irmãos abram em Êxodo 20, os versículos de 1 a 17, onde leremos discursivamente. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou teu zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam.
E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Louvamos agora o Salmo de número 115. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações, pois onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Para ti ouro são os seus deuses vãos, são obras das mãos de homens. Tem boca, não falam, tem olhos cegos, tem ouvidos, mas não escutam. Tem nariz, não cheiram, e as mãos não são capazes de segurarem. Semelhantes tornam-se a eles todos os que o fazem, neles confiam. Confia, Israel, em Deus, que é teu amparo e escudo. A casa de Arão, em Deus confia, pois é seu refúgio. No Senhor confia que tem temor, pois é amparo e escudo. Tem de nós lembrado e dará sua bênção. Ajudai Arão suas casas. Abençoa Deus quem lhe tem temor, assim pequenos e grandes. Sobre vós aumente suas bênçãos sempre, sobre vós e os filhos da prole. Bendito sede do Senhor.
a terra. Os céus são céus de Deus, Senhor, aos homens deu ela a terra. Ao Senhor os mortos não louvam mais, porém nós bendiremos Deus o seu santo nome, desde agora e sempre. Aleluia. Oremos mais uma vez nesta manhã, irmãos. Agora oremos pelo sermão deste dia. Senhor Deus, Pai, a quem damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Aqui estamos reunidos, Senhor, em Teu nome, para ouvir da Tua palavra, para aprender um pouco mais do Teu Evangelho, Senhor. Um dia que separamos para Ti, Deus. Um dia que separamos para cultuar-Te. Ó Senhor, nesta manhã que possamos prestar atenção na Tua palavra, que o Teu servo possa transmitir, Senhor, através do Espírito Santo, a essência da Tua palavra. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje, domingo 26 do nosso catecismo, peço para que os irmãos abram o Catecismo de Heidelberg. Onde falaremos um pouco sobre o Santo Batismo. Então, domingo 26, pergunta de número 69. Como o batismo ensina e garante a você que o único sacrifício de Cristo na cruz é para seu bem? Resposta: Cristo instituiu essa lavagem com água e acrescentou a promessa de lavar com seu sangue e espírito a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Tão certo como fora fico limpo com a água que tira a sujeira do corpo. Pergunta de número 70. O que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? Significa receber perdão dos pecados pela graça de Deus, por causa do sangue de Cristo que Ele derramou por nós em seu sacrifício na cruz. Significa também ser renovado pelo Espírito Santo e santificado para ser membro de Cristo. Assim morremos mais e mais para o pecado e levamos uma vida santa e irrepreensível. Pergunta 71. Onde Cristo prometeu lavar-nos com seu sangue e seu Espírito, tão certo como somos lavados com a água do batismo? Na instituição do batismo, em que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Essa promessa se repete também, onde a Escritura chama o batismo de o lavar regenerador e de purificação dos pecados. Amém, irmãos. Gostaria agora que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 8, onde leremos do versículo 1 ao 24. Atos 8, do 1 ao 24. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerravam-os num cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte,
pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam e ele, porque haviam muito, os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceram-lhes dinheiro, propondo, concede-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, roga-vos por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenham. Amém. Amém. Até aqui, irmãos. Irmãos, amados irmãos do Senhor, em Mateus 28:19, nós encontramos as palavras da instituição do Santo Batismo. Jesus Cristo disse assim, vamos lá, em livro Mateus, abram comigo, livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ao olharmos para essas palavras, nós podemos pensar nas seguintes perguntas. Por que Jesus Cristo instituiu essa cerimônia da lavagem com água? Qual é a finalidade dessa cerimônia? Será que esse lavar exterior possui algum poder em si mesmo? Será que a água do batismo lava as nossas sujeiras espirituais? Essas são boas perguntas e elas devem ser respondidas a fim de que tenhamos um entendimento correto a respeito desse importante sacramento. Creio que a leitura bíblica de hoje poderá nos ajudar a entender um pouco mais a natureza do santo batismo. Ela mostra o trabalho de Filipe junto ao povo samaritano.
Filipe é um daqueles 7 diáconos escolhidos pela igreja de Jerusalém, lá de Atos 6, versículo 5. Mas além de diácono, Filipe também era um evangelista. E os evangelistas, irmãos, também possuíam dons espirituais semelhantes aos apóstolos. É por esse motivo que nós encontramos Filipe pregando o evangelho aos samaritanos e também realizando muitos sinais e maravilhas. Os samaritanos eram um povo misto, formado pelo casamento de judeus com gentios. Por essa razão, eles viviam separados da comunidade de Israel e desenvolveram um modo próprio de cultuar a Deus. Eles até mesmo eles chegaram, irmãos, a construir um templo no Monte Gerizim para adorarem o Deus de Israel. Apesar disso, judeus e samaritanos odiavam uns aos outros. Então, por qual motivo o judeu Filipe foi pregar o evangelho justamente para os samaritanos? A lógica natural daquela época era que os judeus se mantivessem sempre afastados dos samaritanos. Mas acontece que essa não era a lógica de Deus. Deus não enviou seu Filho para salvar somente os judeus. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos que eles também deveriam pregar o evangelho para os samaritanos. Atos 1:8. E uma das maneiras que Deus fez para que sua igreja se movimentasse em direção aos samaritanos foi essa, que encontramos no início do capítulo 8 de Atos, onde já lemos. Os versículos de 1 a 5 relatam o seguinte: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Encerravam-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. O contexto dessas palavras foi o assassinato do diácono Estevão. O livro de Atos diz que o apóstolo Paulo, antes de ser convertido por Deus, consentiu com a morte de Estevão e passou a liderar grande perseguição contra a igreja de Cristo. Essa perseguição fez com que os discípulos do Senhor fugissem de Jerusalém e abrigassem em outras regiões ao derredor. E uma dessas regiões era Samaria. Foi para esse lugar que Filipe viajou a fim de escapar-se da perseguição dos judeus. O que aconteceu, irmãos, foi que essa perseguição fez com que o evangelho se espalhasse ainda mais. O livro de Atos mostra que Filipe aproveitou aquela ocasião para evangelizar o povo samaritano. E Deus abençoou o trabalho de Filipe entre os próprios samaritanos. Filipe chegou a Samaria pregando o evangelho e fazendo muitos sinais e maravilhas. As multidões de samaritanos ouviam atentamente o que ele dizia. Além do que, Filipe reforçava suas palavras ao curar enfermos e ao expulsar demônios. Os samaritanos ficaram muito alegres com isso. Deus estava indo até eles com grande salvação. Deus também tinha derramado sua misericórdia para com os samaritanos. E muito dentre eles creram no Senhor Jesus Cristo. O resultado disso foi que Filipe batizou muitas pessoas daquele lugar. Uma dessas pessoas que tinha ouvido a pregação de Filipe e visto os sinais miraculosos que ele fazia foi um homem chamado Simão. Simão era um mágico que há muito tempo vivia enganando os samaritanos. As mágicas dele eram tão convincentes que os samaritanos acreditavam que ele era a própria encarnação do poder de Deus. Mas na verdade, irmãos, tudo que Simão fazia não passava de uma grande mentira. Entretanto, o texto de Atos diz que até mesmo Simão terminou abraçando a fé anunciada por Filipe.
Em seguida, ele foi batizado e passou a andar ao lado de Filipe. E aconteceu que as notícias da conversão dos samaritanos chegaram até os ouvidos dos apóstolos. E estes resolveram enviar para Samaria os apóstolos Pedro e João para ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Chegando lá, Pedro e João ficaram sabendo que os samaritanos ainda não tinham recebido o Espírito Santo, assim como aconteceu com os discípulos no dia de Pentecostes. É verdade que o Espírito Santo já tinha trabalhado no coração dos samaritanos, quando o próprio Filipe pregou o evangelho para eles. Mas era preciso que uma manifestação visível ainda acontecesse, para que os apóstolos recebessem um testemunho eficaz da obra de Deus entre os samaritanos. Então, para que a salvação dos samaritanos ficasse ainda mais comprovada, Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos e eles receberam o Espírito Santo. E naquele exato momento, algum tipo de sinal visível foi manifestado entre os samaritanos. O Senhor Jesus Cristo já tinha dito aos seus apóstolos que isso iria acontecer. Em Marcos 16, os versículos 17 e 18, nos traz o seguinte texto: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expedirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, esses ficarão curados. Em outras palavras, irmãos, era como se Jesus estivesse dizendo o seguinte para os apóstolos: vocês anunciarão o evangelho por muitas pessoas, e como prova de que eles realmente estão se convertendo, vocês testemunharão essas pessoas, curando doentes, expulsando demônios, falando outros idiomas e sobrevivendo aos efeitos até mesmo mortíferos dos venenos. Portanto, essa era a razão pela qual os apóstolos estavam vendo uma manifestação visível do poder de Deus agindo no meio dos samaritanos. A partir daquele momento estava comprovado diante dos apóstolos que Deus também salva samaritanos. O livro de Atos não nos revela que tipo de sinal foi visto entre aquele povo, mas é bem possível que o milagre visto pelos apóstolos fosse semelhante àquele que aconteceu no dia de Pentecostes. Ou seja, por exemplo, talvez os samaritanos tenham falado em outras línguas. O fato é, irmãos, que algo visível aconteceu como prova do derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles. Meus amados, esse evento deixou Simão ainda mais impressionado com os sinais e as maravilhas que acompanhavam o evangelho nos tempos dos apóstolos. Então, Simão analisou bem a questão e provavelmente pensou da seguinte forma: se antes eu já era famoso por causa das minhas mágicas, então, com esse poder, eu poderei ser mais famoso ainda. E o melhor de tudo, eu poderei ganhar muito, mas muito mais dinheiro. Era mais ou menos isso que estava se passando na cabeça de Simão. Pois o livro de Atos nos diz que ele inventou de oferecer dinheiro para Pedro e João, fazendo a seguinte proposta: concedei-me também a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu impuser as mãos receba também o Espírito Santo. Essas palavras mostram, irmãos, que Simão não era crente coisa nenhuma. Simão abraçou a fé apenas por empolgação. Ele não tinha nascido de novo. Sua fé era falsa. Um cristão de verdade nunca iria fazer uma proposta tão indecente, tal como a que ele fez para os apóstolos do Senhor. Por causa disso, o apóstolo Pedro fez uma grande repreensão contra Simão. Pedro disse, lá como lemos no capítulo 8, versículos de 20 a 23, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério,
porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Irmãos, essas palavras são muito duras, mas eram necessárias. Simão estava ofendendo a Deus com suas palavras e com seu dinheiro. Ele tratou o dom de Deus como uma simples mercadoria. Ele pensou que o poder de Deus poderia ser comprado, assim como ele comprou os seus antigos conhecimentos de magia. Ele tratou os apóstolos como embusteiros que viviam fazendo feitiços para ludibriar as pessoas. Seu coração não tinha mudado em nada. Ele queria voltar a ser visto como um homem poderoso diante dos samaritanos. Tudo isso nos mostra que o batismo de Simão não tinha produzido nada dentro dele. E nem poderia produzir nada, pois a água do batismo não é uma substância mágica, irmãos, que purifica a alma das pessoas. Se o batismo com água lavasse o interior das pessoas, então, com toda certeza, Simão não teria agido daquela forma tão suja. Portanto, em Atos capítulo 8, nós temos uma prova contundente de que o batismo com água não tem nenhum poder em si mesmo. Quando Filipe batizou Simão, ele não lavou as sujeiras espirituais daquele homem, pois o batismo com água não lava pecados. E assim tem sido ao longo da história da igreja. Quantas e quantas pessoas foram batizadas com água e depois se manifestaram como grandes pecadores. Outro exemplo evidente de que o batismo com água não produz nova vida dentro de uma pessoa é esse que encontramos no texto de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Vejamos, irmãos. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Observe, amados, que esses versículos dizem que os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança do rio Jordão, foram batizados por João Batista. Meus irmãos, é muita gente sendo batizada. Mas quando olhamos para os acontecimentos que se seguiram pela frente, em como essas pessoas não deram crédito ao Senhor Jesus Cristo, então chegamos à conclusão de que o batismo por si só não tem poder para transformar o interior dos seres humanos. Portanto, mais uma vez, nós temos uma prova bíblica de que batismo com água não produz salvação. Então, os irmãos podem perguntar: se é assim, qual é então o propósito do santo batismo? A resposta é que o santo batismo é, em primeiro lugar, um sinal visível que anuncia uma promessa da parte de Deus. Ou seja, o batismo é algo que pode ser observado e sentido pelas pessoas. Ele é um sinal que possui uma mensagem por trás dele. E que mensagem ou promessa poderia ser essa? Essa pergunta pode ser respondida pela resposta de número 69 do nosso catecismo. Ela diz assim: Cristo instituiu esse lavar de cor exterior Cristo instituiu esse lavar exterior e deu com ele a promessa de que, tão certo como a água remove a sujeira do corpo, assim também o seu sangue e espírito removem a impureza da minha alma.
isto é, todos os meus pecados. Mas assim como ocorre com o sacramento da Santa Ceia, o Santo Batismo é mais do que um sinal com uma mensagem anexada a ele. Em segundo lugar, o Santo Batismo é um selo de garantia dessa promessa, por ele anunciado. O batismo também é um símbolo que funciona como um tipo de carimbo que atesta e confirma a promessa de Deus. Entre outras coisas, a confissão belga diz o seguinte a respeito do Santo Batismo: pelo batismo, fomos recebidos na Igreja de Deus e separados de todas as outras pessoas e falsas religiões, para estarmos totalmente comprometidos com Ele, de quem carregamos a marca e o emblema que nos serve como testemunhos de que Ele será eternamente o nosso Deus e Pai gracioso. É exatamente isso. O batismo é uma marca e um emblema que nos serve de testemunho de que pertencemos a Deus. Assim sendo, irmãos, quando olhamos para a água do batismo, nós enxergamos muito mais do que água. Nós enxergamos o Evangelho sendo anunciado com todo esplendor diante dos nossos olhos. Quando olhamos para a água do batismo, nós enxergamos a pregação maravilhosa de que somente o sangue e o Espírito de Cristo podem lavar nossas iniquidades. É isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam. A respeito da purificação que vem com o sangue de Cristo, as Escrituras dizem o seguinte, em Hebreus 9, versículos 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu em mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. 1 João 1,7 também fala, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Enquanto a purificação que veio pelo Espírito de Cristo, as Escrituras dizem também o seguinte, lá em 1 Coríntios 6,11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Colaborando com isso também Tito 3,5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Portanto, irmãos, não é a água do batismo que lava os nossos pecados. Quem lava nossos pecados é o sangue e o Espírito de Cristo. A água do batismo é apenas um símbolo deste sangue e deste Espírito purificador. A água do batismo anuncia que, tão certo quanto a água remove a sujeira do corpo, assim também o seu sangue e Espírito removem a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Isto significa que nós não devemos pensar que a água do nosso batismo nos lavou por dentro. Quem nos lavou por dentro foi o sangue e o Espírito de Cristo. Caminhando para a conclusão, irmãos, era isso que estava faltando na vida de Simão. Ele não abraçou de verdade o Senhor Jesus Cristo, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Simão não foi lavado por dentro. Foi por isso que o apóstolo Pedro disse que ele ainda estava vivendo em fel de amargura e laço de iniquidade. A tradição histórica da igreja diz que Simão nunca se arrependeu dos seus pecados. Pelo contrário, Simão criou até uma seita gnóstica que misturava elementos do cristianismo com coisas do paganismo.
Simão se tornou um herege muito perigoso. Dessa forma, a história de Simão, o mágico, nos ensina que o batismo não tem nenhum poder em si mesmo. As bênçãos espirituais anunciadas e seladas pelo batismo somente podem ser evidenciadas naqueles que amam verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. E este é o caso de todos vocês. Então, irmãos, confie nesse sinal e selo que Deus deu para cada um de vocês. Não duvide nunca da promessa de Deus para vocês e os seus filhos. Cristo realmente morreu por vocês e purificou completamente seus pecados. Amém. Amém. Irmãos, vamos louvar agora que fomos edificados com a palavra do nosso Deus. Continuamos louvando agora com o Salmo de número 8. Ó Senhor, nosso Senhor, qual magnífico obteu em toda a terra, ó Deus, quão magnificente é. Tua majestade é céu, se expusestes, pois, no céu, expusestes, pois, nos céus, e da boca dos bebês, criancinhas a mamar, suscitastes força, ó Deus, para calar o opositor, e fazendo emudecer o inimigo e o vingador, o inimigo e o vingador. Quando olho para os céus, criação dos dedos teus, lua, estrelas no lugar estabelecidas lá, e o homem o que é que te lembres e visites a quem filho o homem é, do que anjos feito foi, por um pouco então menor, e de glória e honra então coroaste o homem sim, sobre as obras da tua mão e domínio tu lhe deste, lhe puseste tudo aos pés, as ovelhas e os bois, e do campo os animais, e as aves lá do céu, peixes tudo que há no mar. É o teu nome, ó Senhor, Senhor nosso em toda a terra, qual magnificente é. Eu convido o pastor Ademir para fazer essa oração. Oremos, irmãos. Pai amado, só podemos te louvar por tua bondade em mais uma vez, nos falar por tua palavra. Obrigado, Senhor, pois sempre é bom para nós refletirmos sobre o Evangelho, aprendermos sobre os santos sacramentos, ainda mais aprendermos sobre o santo batismo, que o Senhor nos deu como demonstração da tua graça, da tua misericórdia, de que nós pertencemos a ti, e de
que aprendemos exatamente sobre a obra de Cristo e do Espírito Santo sobre nós. É isso que significa esse batismo e te louvamos por isso, Senhor, por teu cuidado em nos instruir, em fortalecer nosso coração, a fé que o Senhor nos deu, a fim de que venhamos confiar somente em Ti. Ó Senhor, suplicamos que nos ajude, ó Deus, a vivermos de fato aquilo que o batismo significa, para que o Teu nome seja honrado, para que venhamos realmente viver o novo viver em Cristo, a nova vida, o novo caminho que o Senhor nos preparou. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender essas verdades e realmente tomar posse delas, para que em tudo possamos Te honrar, Te louvar, não somente em momentos como esse, no culto solene, mas em toda a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, para que a luz do Evangelho brilhe em nós, para que em tudo o Teu nome seja conhecido. Nós Te louvamos e Te agradecemos por Tua bondade e por Tua misericórdia. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Continuamos louvando ao Senhor, agora com Salmos 16. Salmo de número 16. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu me abrigo. Minha alma diz que Tu és meu Senhor. Além de Ti, outro bem eu não tenho. E nos Teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, pra quem por Deus lhes trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, dá-me a sorte, o arribo Tu és. Tenho as divisas em áreas amenas, minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, e a mim conselhos traz. Tenha noite o coração, vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença. Pela direita abalado não sou. Meu coração bem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso terá. Minha alma não deixarás no abismo, nem o Teu santo prova corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, sim, o caminho da vida enxergar. A pleno gozo na Tua presença, na Tua
delícias sem fim. Então, irmãos, finalizando mais este culto, oremos o Pai Nosso numa oração devocional. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido mais uma vez o pastor Ademir para estar concedendo a bênção apostólica e encerrando o nosso culto, o culto ao Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, por podermos mais uma vez ouvir a palavra do Senhor, podemos cantar salmos e hinos, não é? Sendo edificados e sabendo que estamos fazendo aquilo que é a vontade de nosso Deus. É o que nos dá paz no coração. Seguirmos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, não é? Então, louvado seja o Senhor por mais uma vez nos abençoar. Vamos nos colocar de pé neste momento? Assim o Senhor despede o seu povo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém, amém. Cantemos então esse último hino, a Ele a glória. Cantemos então. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele
glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Está encerrado o culto solene.